uma série de estudos. O tema desses estudos será o seguinte: fundamentos bíblicos para a vida da igreja, tá? A ideia seria trazer para vocês 13 estudos em 13 quartas-feiras. Contudo, vou ver se há a possibilidade da gente fazer isso com um e com ou outro, né? Até por conta da questão do nosso tempo. Depois a gente tem o nosso período também de oração. Então a gente vai até onde a gente consegue ir. Se eu não concluo este hoje, eu concluo na próxima semana, e a gente vai fazendo as partes posteriores, tá bom? Então, 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número, principalmente o verso de número 1, não é? Vocês vão se lembrar o que foi que nós lemos aí dessa segunda carta de Paulo a Timóteo, e que vai exatamente permear o nosso estudo, porque nós vamos falar hoje, dentro desse princípio de fundamento bíblico para a vida da igreja, nós vamos falar sobre o princípio cultural. Nós vamos falar sobre a nossa cultura, tá bom? Esse é o subtema que nós vamos utilizar dentro desse tema maior, que são os fundamentos bíblicos para a vida da igreja. Deixa eu lembrá-los aqui de algumas coisas introdutórias para a gente seguir então naquilo que a gente vai falar hoje à noite. Vocês vão se lembrar que para que nós nos tornássemos membros da igreja, algumas coisas precisavam acontecer, tá? Coisas que são pertinentes apenas a Deus, no sentido de nos transformar numa nova criatura, né? Aplicar a obra vicária de Cristo a cada um de nós, nos transformando assim, como Ele fez com os vários servos ao longo dos tempos. Mas especificamente, eu quero lembrá-los do momento em que nós nos tornamos membros de uma igreja local. Então você vai se lembrar que quando você veio, você recebeu o selo do batismo, você fez a sua pública profissão de fé na igreja e você assumiu vários compromissos com sua igreja local. Dentre eles, vocês se lembram, né? Nós assumimos um compromisso em apoiarmos as nossas programações, zelarmos pelo culto, não apenas nós, mas também a nossa própria família, com os nossos próprios filhos. Então nós fizemos vários votos, né? Votos financeiros com a igreja, presenciais, enfim. A nossa igreja, ela tem passado por um momento de transição nos últimos anos. Por quê? Porque pessoas têm ido embora, e recentemente nós tivemos algumas famílias que foram, mas irmãos também têm chegado à nossa igreja, outras pessoas têm vindo, e graças a Deus, Deus sempre tem suprido essa necessidade de pessoas, de irmãos, de famílias na igreja. Mas há uma outra coisa dentro do período de transição. Nós tivemos também o quê? Eleições para presbíteros e para diáconos. E essencialmente de novos diáconos, novos oficiais foram também eleitos para a igreja. Então nós temos esse período de transição dentro da própria igreja. A igreja, hora ou outra, ela passa por um período de transição. Mas nós também, se a gente para e presta atenção, a gente vai observar que a gente tem passado por períodos de transição muito significativo naquilo que diz respeito à nossa cultura, tá? Irmãos, o cristianismo liberal, ele teve um impacto muito grande, muito devastador, e continua tendo na igreja e na nossa própria cultura. Se a gente faz um estudo mais acurado disso, você vai perceber que igrejas foram muito afetadas, né, pelo liberalismo teológico, e essas igrejas são exatamente as igrejas que muitas delas já viveram o seu status de declínio. Então é muito difícil às vezes a gente imaginar, por exemplo, que da década de 50 até agora, não é? A gente tinha a constituição de vários ramos do protestantismo. Nós tivemos as igrejas históricas, as igrejas tradicionais, não é? Eram extremamente representativas, essas igrejas históricas, tá? Não apenas em nosso país, mas em outros países, inclusive no país, né, que praticamente nos evangelizou, que foi os Estados Unidos. Mas a gente olha 50 anos depois e o que a gente vê, irmãos? Que as igrejas que fazem parte das denominações principais hoje, elas representam um número pequeno. Tá? Só para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando, não pegando um censo do Brasil, né? Até porque é difícil a gente fazer um censo aqui. Mas o último censo feito nos Estados Unidos, né, ao longo de 50 anos, hoje, as igrejas historicamente reformadas só representam 12% de todas as igrejas protestantes nos Estados Unidos da América. Então, assim, diminuiu muito, irmãos, tá? Então você tem esse declínio, né, que fala exatamente sobre essa questão do liberalismo teológico que afetaram as igrejas. Além disso, irmãos, nós também podemos falar de um declínio teológico, tá? Que ele se soma, por exemplo, ao apelo àquilo que é social, né? Então, o que aconteceu?
ao longo de um grande período de tempo, as pessoas aprenderam a servir na igreja, a servir a esse Deus que é um Deus vivo, a pregar o evangelho, a estarem mais envolvidas, por exemplo, nos campos missionários. Me lembro, por exemplo, que quando eu conheci a Natália, lá em Petrolina, e ela foi morar na Paraíba, né? Você tinha vários presbíteros da igreja lá em Patos envolvidos com a plantação de igrejas, né? Vários campos eles estavam se desenvolvendo ali, que se tornaram, graças a Deus, igrejas, né? Então, a gente tinha muito mais esse costume, tá? O que está acontecendo hoje, irmãos? Há um apelo à prática, há uma fomentação ao social mais do que em qualquer outra coisa. As pessoas estão preferindo se envolverem com as coisas dentro de uma perspectiva social do que basicamente dentro de uma perspectiva ministerial. E com isso, o que é que a gente está sofrendo, irmãos? Uma mudança demográfica muito grande, não é? Sísmica nas igrejas. Igrejas, que eu digo, que são influenciadas pelo liberalismo teológico. Mas ainda há uma outra coisa que a gente precisa falar introdutoriamente aqui, irmãos. Há uma tremenda reviravolta também acontecendo naquilo que é o evangelicalismo hoje, irmãos. Perceba que enquanto as igrejas que são influenciadas pelo liberalismo teológico estão em declínio, o que a gente está vendo que está crescendo, né? Dentro do quadrante evangélico do cristianismo protestante? As igrejas, né, estão trabalhando dentro desse processo de evangelicalismo, ou seja, elas estão e têm um desejo lícito de quererem de serem relevantes para a nossa cultura, de serem relevantes, né, para o mundo. O problema é que elas estão errando na maneira como elas estão sendo igreja. O que é que elas estão afirmando dentro desse processo do evangelicalismo, irmãos? Que as igrejas precisam mudar se quiserem alcançar a nossa cultura. Então o que é que nós temos visto por causa disso? As igrejas adotando modelos de negócios, modelos de entretenimento, modelos baseados no consumo, a fim de alcançar a cultura que nos rodeia. Estava vendo esses dias agora, em uma das mídias sociais, que eu acessei uma mulher fazendo uma propaganda de uma igreja nos Estados Unidos, uma igreja batista. Ela filma, né? Fez uma filmagem. Ela diz: olha, você tem que conhecer essa igreja aqui em Orlando. Mas por quê? Só para que vocês tenham ideia, não vou me delongar muito. A igreja tem até Starbucks dentro da igreja. A igreja tem parquinho para criança. A pessoa passa o dia todo na igreja. Ela tem de tudo aquilo que ela precisa, culturalmente falando. Mas o que não tem é centralidade, de fato, na palavra de Deus. Você vai ver consumismo desenfreado, irmãos, dentro da igreja. Então elas têm adotado exatamente esses modelos com a desculpa de quererem alcançar o quê? A cultura que está nos rodeando. Então a gente olha para o redor hoje, depois de mais ou menos uns 50 anos no evangelicalismo, o que nós olhamos, irmãos? Presbiterianos, batistas, metodistas, que eram igrejas historicamente, né, mínimas, pequenas, tá? Se tornaram inexpressivas em um certo sentido, né, porque não se acomodaram à cultura, mas continuam mantendo um compromisso com a verdade. E outras tantas igrejas, porque mudaram seus modelos, mudaram as suas concepções, afastaram-se da palavra de Deus para, evidentemente, impactar a cultura, mas estão, na verdade, se parecendo muito mais com o mundo do que com uma igreja. Percebam então, irmãos, que esse momento para nós, ele é um momento extremamente significativo naquilo que diz respeito à cultura. E nós, como igreja, nós precisamos exatamente pensar sobre quais são as nossas responsabilidades em alcançar o mundo. Para isso a gente tem que entender algumas coisas. Quais são as coisas às quais nós somos chamados a ser? Quem nós somos chamados a ser? No que nós somos chamados a crer, irmãos? Quais são as coisas que nós somos, por exemplo, chamados a fazer? Essas são perguntas extremamente relevantes. Então nós precisamos pensar, não é? E é exatamente o que nós vamos fazer ao longo desses estudos, na importância que nós temos, por exemplo, com um compromisso com a pregação fiel da palavra, com a exposição bíblica, compromisso que a gente tem com o culto bíblico, com uma doutrina bíblica. Nós precisamos pensar, irmãos, o quão importante é para a nossa congregação buscar, por exemplo, uma vida de piedade diante do Senhor e uma abordagem bíblica, inclusive dentro da perspectiva da nossa própria família, né? Da nossa vida familiar. Nós devemos pensar, irmãos, porque é tão importante para que toda a nossa congregação entenda o que de fato é o evangelho, a conversão, o discipulado, o evangelismo, fazer missões.
É necessário que juntos nós possamos, irmãos, pensar e termos uma visão bíblica do que de fato é ser um membro da igreja, uma liderança na igreja, bem como termos uma visão bíblica, uma visão coerente de como nós precisamos de fato nos relacionarmos com o quê? Com a nossa cultura, com o mundo. Então eu quero iniciar, depois dessa parte introdutória, irmãos, eu quero falar pelo menos de 3 coisas nessa noite. Não sei se eu vou terminá-las. Se eu me alongar um pouquinho, eu paro e a gente volta na próxima semana, tá? Baseado no texto que nós lemos, e você vai olhar para esse texto, o que ele vai dizer? Paulo está falando exatamente sobre cultura, irmãos. Paulo já havia dito lá, lembra? Que nós precisamos nos renovar pela transformação da nossa mente. Mas como? Nas coisas do mundo? Não, mas naquilo que é uma boa, perfeita e agradável vontade de quem? De Deus. Não vos conformeis com a cultura, não vos conformeis com este mundo, com este século, diz o apóstolo Paulo. E aqui, escrevendo Timóteo, sua segunda carta, mais uma vez ele está falando de cultura. Mais uma vez ele está falando do mundo, porque, e ele está apontando para onde, irmãos? Ele está apontando exatamente para essa perspectiva que começou com a primeira vinda de Jesus e que vai culminar com a sua segunda vinda. Esse é o período dos últimos dias, que ele já estava vivendo e que esses irmãos, bem como os ministros e seus colaboradores, já estavam vivendo. Então olha o que ele diz: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos difíceis. A cultura é uma cultura difícil, o mundo é um mundo difícil. Por quê? Ele vai relacionando aí uma categoria de pessoas e colocando isso em termos, logicamente, de quê? De pecado mesmo, né? Egoístas, avarentos. Essas são as pessoas que fazem parte exatamente dessa cultura do mundo. E ele vai dizer lá no verso 5, concluindo dizendo: foge também destes, ou seja, foge daqueles, mas foge também destes, né? Tendo forma de piedade, negam-lhe entretanto o poder, ou seja, até mesmo aquelas pessoas que parecem extremamente religiosas, mas não entenderam absolutamente nada do evangelho, como era o caso de muitos daquela época. Foge também destes. Então qual é a primeira coisa que nós vamos falar nessa noite, irmãos? Em primeiro lugar, nós precisamos ter uma ênfase nessa passagem do que é importante que os crentes compreendam acerca do seu tempo. E é o que Paulo está falando aqui. Uma segunda coisa que nós precisamos observar nesse texto, irmãos, é como Paulo destaca coisas que fazem parte do pensamento dos tempos do primeiro século. E aí há pelo menos 3 coisas que acometiam e que eram perigosas para o povo lá, mas também dizem respeito a quem? A nós, no nosso contexto de pós-modernidade. E por fim, em terceiro lugar, nós precisamos fazer uma pergunta e respondê-la. Como é que essas coisas, essas que nós vamos tratar no segundo ponto, 3 delas, nos influenciam para o bem ou para o mal? Como elas impactam a maneira como nós alcançamos a nossa cultura? Então, primeiro ponto, irmãos, que eu quero ver com vocês, que a Bíblia em todos os lugares, ela vai ensinar que é importante que os crentes compreendam os tempos nos quais eles vivem. Então o apóstolo Paulo diz: saiba isto, nos últimos dias virão tempos difíceis. O que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Paulo está dizendo a Timóteo que é importante que ele entenda o contexto no qual ele está vivendo. O contexto no qual ele foi chamado, irmãos, para servir, e não apenas isso, aquilo que o espera. Não é importante apenas para ele, mas é importante para os cristãos lá na congregação de Éfeso entenderem o contexto no qual eles estão inseridos, o contexto que virá e o serviço que eles terão que desempenhar exatamente dentro dessa perspectiva cultural. E por que Paulo chama a atenção? Para que eles não sejam surpreendidos por essas coisas, por coisas que são extremamente importantes. Dessa maneira, o apóstolo Paulo, irmãos, ele está expondo algumas das tendências que vão caracterizar exatamente a época em que Timóteo e os cristãos de Éfeso vivem e servem. Mas perceba que essa mensagem, irmãos, como eu disse, ela não é apenas para os cristãos do primeiro século. Ela é uma mensagem para os crentes de todas as épocas, de todos os tempos. E como eu disse, ela se encontra em toda a palavra de Deus. Isso não é exclusivo do apóstolo Paulo, quando ele ensina que a gente tem que conhecer os tempos, não. Se você for comigo lá para 1 Crônicas, no capítulo de número 12, verso de número 32, você vai ter um exemplo desse mesmo princípio lá no Antigo Testamento. E eu já te conto essa historinha lá, tá? 1 Crônicas 12, 32. Vá comigo lá para esse texto, só para eu ler esse versículo.
12:32 diz assim: dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes de todos os seus irmãos, sob as suas ordens. Era o exército que Davi estava o quê? Levantando, tá bom? O que acontece nesse texto aí? Do que esse texto está falando, irmãos? Esse texto talvez seja um texto que você já tenha lido, mas talvez você não lembre do contexto. Você tinha lá um grupo de antigos apoiadores do rei Saul, e eles se reúnem em Hebrom para se apresentarem agora como apoiadores, novos apoiadores do rei Davi. Esse é o contexto. E perceba que várias coisas ali são ditas pelo autor de Crônicas sobre essas promessas. E aí em 1 Crônicas 12, verso 32, ele diz que os homens de Issacar, embora fossem poucos em número, o texto diz ali eram 200 apenas, ele diz que esses homens entendiam a sua época, eles compreendiam o tempo, a sua cultura. Perceba então que o narrador desse livro ali, irmãos, ele está dizendo que eles eram particularmente valiosos para Davi. Por quê? Não porque eles fossem muitos, não porque eles fossem mais fortes, não porque eles tinham uma capacidade maior do que os outros, mas porque eles entendiam a cultura, eles entendiam da guerra, eles entendiam a dinâmica de como as coisas funcionavam, de como as coisas eram naquela época na terra. Então o autor de Crônicas está dizendo ali que eles eram muito valiosos para Davi porque eles entendiam os tempos. Uma outra referência, irmãos, exatamente a esse tema, nós encontramos exatamente nos ensinos do Senhor Jesus, mas de uma maneira negativa. Por exemplo, em Mateus capítulo 16, verso 3, Mateus registra uma conversa que ele tem, né, entre Jesus e os líderes religiosos da sua época. E Jesus está falando ali aos fariseus e saduceus, Mateus 16, 3. E ele os está indagando, né, porque eles são muito bons para prever o tempo, para olhar para as coisas e preverem o tempo, mas eles não conhecem o seu próprio tempo. Eles olham para o céu, eles olham para a terra, eles conseguem dizer se vai haver chuva, se não vai haver chuva, né? Eles olham o tempo de manhã, eles olham o tempo à noite, mas eles não têm ideia do que está acontecendo diante deles. Eles não têm noção, eles não têm discernimento. E aí Jesus diz assim lá no verso 3 do capítulo 16, olha, parafraseando, irmãos, vocês sabem discernir a aparência do céu, mas vocês não conseguem discernir os sinais dos tempos? Na passagem paralela lá em Lucas, no capítulo 12, verso 56, Jesus diz assim: seus hipócritas, vocês sabem analisar a aparência da terra e do céu, mas por que não analisam a aparência do tempo presente? Ou seja, ele está falando de cultura. Então, em outras palavras, irmãos, esse é um exemplo, não é, de como o nosso Deus, o Deus da Bíblia, irmãos, ele nos mostra como é importante nós analisarmos, nós temos discernimento da cultura e do tempo no qual nós vivemos, do tempo do qual nós somos inclusive chamados para servi-lo. E percebam, irmãos, que uma das coisas que está contra nós em nosso dia é a maneira como vivemos exatamente um ritmo de vida frenético. Isso muitas vezes atrapalha a maneira como nós enxergamos os nossos tempos. Perceba que hora ou outra nós estamos correndo de um lado para o outro, estamos correndo de uma coisa para outra. Algumas vezes por ano paramos, né? Algumas vezes nós paramos para considerarmos em alguma coisa. Principalmente quando a gente vai tirar férias, né? A gente senta ali naquela cadeira gostosa, a gente vai para a rede, a gente deita no chão, sei lá, lugar que você escolhe para que você tire ali o seu sossego, e aí você para talvez ali por 5, 10 minutos para pensar o que é mais importante na sua vida. Como nós estamos de fato caminhando nesses tempos, onde e que progresso nós fizemos na nossa vida cristã até agora, como estão de fato as nossas prioridades, como nós estamos gastando o nosso tempo, como nós estamos gastando a nossa riqueza, a nossa energia. Percebe, irmãos, essa onda de ir de um lado para o outro, essa correria, não é? Faz com que muitas vezes nós não pensemos nas questões importantes da vida, ou seja, nós não consideremos acerca da nossa cultura e acerca dos nossos tempos. E a Bíblia está dizendo, é importante discernirmos o tempo. Mas há uma segunda coisa, irmãos. Há fatores que nos impactam hoje.
Veja, há pelo menos 3 grandes fatores que nos atingem como cristãos hoje, que impactam a igreja hoje, que impacta, por exemplo, a forma como nós vivemos como igreja hoje. Então, primeiro, nós temos que considerar o que? A cultura. Mas há outras 3 coisas: individualismo, relativismo e aquele que o pastor Augusto Nicodemos diz que é o pior câncer da igreja hoje: o consumismo. Num vídeo recente ele vai dizer: o pior para a igreja não é o liberalismo, o pior para a igreja não é o ateísmo, o pior para a igreja não é o evolucionismo. A pior desgraça da igreja nos nossos dias chama-se consumismo, irmãos. E essa primeira ideia, e eu vou tomar cada uma rapidamente aqui com vocês, é a seguinte: quando a gente fala de individualismo, nós vivemos numa cultura centrada no eu. Nós vivemos numa cultura centrada no eu. Irmãos, vocês sabem dizer o que é individualismo? Deixa eu defini-lo aqui rapidamente com algumas palavras. O que é individualismo? Uma das melhores definições é a seguinte: é um conjunto de ideias e valores que colocam o homem no centro das atenções, atribuindo a ele a possibilidade de uma realização pessoal de forma totalmente independente. É a cultura do eu. E nós sabemos que esse problema nasceu lá no Éden, na queda, irmãos. O homem se voltou para si. A centralidade, ela saiu de Deus e ela foi exatamente para onde? Para o homem. E a nossa cultura, irmãos, ela gira exatamente em torno disso. E percebam que essa centralização, irmãos, no eu, ela vai desorientando a igreja, vai desorientando os cristãos, que vão aceitando exatamente essa cultura do eu. Por quê? Porque se realmente nós queremos dizer o que dizemos, como diz um certo teólogo, queremos dizer quanto dizemos que fomos criados à imagem de Deus, ele diz: então não poderia ser tudo sobre mim. Perceba, irmãos, que se nós fomos criados à imagem de Deus, a Escritura nos mostra desde o princípio que é tudo acerca de Deus. Se nós somos criados à imagem de Deus, nós deveríamos viver, nós deveríamos praticar, nós deveríamos respirar, nós deveríamos falar tudo acerca de quem é Deus, das suas obras, de como Ele cria todas as coisas, de como Ele sustenta. Ou seja, todas as coisas de fato deveriam apontar para Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que é tudo sobre Deus. Deus é o meu Criador, Deus é o meu sustentador. O mundo, irmãos, ele é centrado não no homem, ele é centrado em Deus. É isso que a palavra de Deus ensina. Mas como é que o mundo trabalha? Como é que a cultura trabalha, irmãos? Para dizer: não, a Bíblia está errada, o mundo é centrado em mim. Basta você pegar a educação. Pegue como exemplo a educação. A educação é centrada no aluno, é centrada no eu, é centrada no homem. Mas a educação cristã, ela não é centrada no homem. O centro da educação cristã é Deus. Deus criou toda a ciência, irmãos. Ele deu para a gente, para que por meio dela Ele possa ser glorificado. Então, quando você pensa em educação, você tem que pensar que Deus é a centralidade de tudo. Mas até o nosso sistema de educação está corrompido com essa cultura do eu. É o eu, ou seja, o homem é o centro. Então é exatamente o que a cultura diz: não, esse mundo não é centrado em Deus, esse mundo é centrado em mim. Será que isso está presente na igreja, irmãos? Sim. Nós precisamos entender, irmãos, que quando nós nos reunimos como corpo de Cristo numa igreja, não se trata primeiramente de mim. Primeiramente se trata de servir a Cristo. E enquanto fazemos isso, de servir um ao outro, não é isso que a Bíblia ensina? E o próprio Jesus nos deu exemplo disso, quando ele diz: eu não vim servir, eu não vim para ser servido, mas para servir. E ele mostra isso de uma maneira muito prática com seus discípulos. Ele nos ensina e apela isso para nós, que somos membros da sua igreja. Então eu não posso, irmãos, me acomodar à cultura de maneira que eu, como um membro de uma igreja, esteja preocupado apenas com o meu bem-estar. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que, em primeiro lugar, eu preciso estar preocupado com o bem-estar do meu irmão, do meu próximo, estar preocupado com ele. Só que, irmãos, o individualismo, ele tem tomado conta da igreja, tem tomado conta da mentalidade de muitos crentes.
tem retirado a ênfase da centralidade de Deus, da obra de Deus na igreja, pela qual nós estamos aqui para servir exatamente uns aos outros, amarmos uns aos outros, cuidarmos uns aos outros, perdoarmos uns aos outros, nos preocuparmos com o bem-estar de uns com os outros, amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, amarmos ardentemente uns aos outros. Percebe, irmãos? Essas coisas, elas vão na contramão do individualismo. E ainda assim, o individualismo permeia a nossa cultura. Mas qual é a outra coisa que nos atinge, irmãos? É o relativismo. E o que é relativismo, irmãos? É a negação da verdade absoluta. O que o relativista diz? Ou o que o relativismo nos diz, irmãos? Todos os caminhos levam à montanha. Todos os caminhos. O relativista diz: a Bíblia, ela não é a palavra inspirada, inerrante, ou muito menos a autoritativa palavra de Deus, única regra de fé e de vida. O que o relativista diz é: nós somos soberanos. Eles atentam contra a soberania de Deus. Deus não é soberano. O relativista, ele diz: os nossos pensamentos são soberanos. A palavra de Deus não é soberana. Irmãos, isso é típico da nossa cultura. Nós temos uma tendência de relativizar até o âmago. E muitos não acreditam de fato que haja uma verdade absoluta, inclusive pessoas que estão em igrejas. Igrejas, irmãos, inseridas em nosso contexto cultural, estão aderindo a esse tipo de coisa, a essas tendências, e de duas maneiras inúteis. Os liberais se agarram ao liberalismo. Eles olham para os últimos 200 anos e eles dizem assim: olha, as pessoas não acreditam mais em uma verdade absoluta. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ser relevantes. Nós vamos ser relevantes. Nós não vamos mais acreditar numa verdade absoluta. E assim, por não crer e pregar que não há verdade absoluta, o que a cultura vai fazer? O que as pessoas vão fazer? Vão crer em nós, vão crer na nossa mensagem. E foi o que aconteceu com as igrejas, irmãos. Com muitas delas, que ao longo do tempo acabaram se esvaziando. Por quê? Porque, irmãos, pessoas também são inteligentes. Bom, se a verdade não importa, então por que nos preocuparmos, por exemplo, com o domingo de manhã, com o dia do Senhor, em ir para a igreja? Se a verdade não importa, por que ir cultuar? Por que gastar o meu domingo, que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, indo para a igreja? E foi exatamente isso que aconteceu com muitas igrejas que aderiram a esse processo de relativismo, irmãos. Abandonaram as igrejas. Se a verdade não é verdade, por que eu devo me preocupar com ela, na verdade? Mas, irmãos, cristãos tendem muitas vezes também a adotar individualismo. E muitos dizem assim: olha, o problema não é a mensagem, o problema é que a igreja é irrelevante. A igreja precisa mudar como ela faz a igreja, se ela quiser ser relevante para a nossa cultura. Então o que a gente tem que fazer? Construir uma igreja ao redor da cultura. Esse é o pensamento de muitos na igreja, irmãos. O que acontece com muitas igrejas que adotam esse sistema relativista hoje, irmãos? Pensam que a igreja e nem Deus ele é relevante. Eles acham que eles podem tornar a igreja relevante mudando métodos, mudando maneiras pelas quais a igreja deve alcançar o mundo. E o resultado disso é que os desejos da cultura dominante se tornam as coisas nas quais eles se concentram. Aí você vai ver o seguinte: a palavra ela é construída em torno de quê? A igreja é construída em torno de mim. A palavra não é baseada em Deus. E se ela não é baseada em Deus, ela é baseada em alguma outra coisa. E a igreja é construída sobre esses pilares. E o que acontece nessas igrejas, irmãos? Mesmo que haja muitas pessoas nessas igrejas, a mensagem do evangelho é diluída, porque os métodos que estão sendo utilizados para se pregar a mensagem, para se pregar o evangelho, prejudicam a mensagem. Qual é a mensagem dessas pessoas? Dentre elas, é diferente da mensagem que Cristo nos anunciou, quando Jesus diz assim: olha, se você quer me seguir,
Tome a sua cruz e siga-me. Mas o método dessas igrejas hoje é: não, pode fazer do seu jeito. Não é tomar a cruz e nem muito menos seguir Jesus. Aqui na igreja você pode fazer do seu jeito. Faz do seu jeito. E com isso, irmãos, os métodos ajudaram também a minar a verdade. O que nós cremos e o que nós deveríamos crer? Deus nos deu a mensagem. Deus nos deu o evangelho. Irmãos, Deus nos dá na sua palavra os métodos para divulgar a sua palavra. E dentre eles ele diz: nós temos que ter uma consciência cultural. Nós devemos compreender os tempos. Nós devemos obter as nossas ordens, ou seja, o nosso referencial nas Escrituras. Mas há ainda uma terceira coisa que impacta. Não é apenas o individualismo, não é apenas o relativismo, irmãos, mas é o consumismo. E o que é o consumismo, irmãos? Me deixem defini-lo também. O consumismo é a ação de comprar excessivamente e sem necessidade, sendo motivado por um impulso ou desejo de compra. E esse é considerado um comportamento destrutivo que impacta diversos aspectos da vida cotidiana. Eu não sei se vocês sabem, mas foi feito um estudo. O país mais consumista do mundo, ainda é os Estados Unidos da América, irmãos. Os Estados Unidos, de longe, é o país que mais consome bens e serviços de todo o restante do mundo. Mais do que qualquer outra cultura já conseguiu consumir em toda a história. Tanto é que isso se tornou parte da mentalidade americana, irmãos. Vocês lembram daquilo que a gente ouve muitas vezes nos filmes, né? O chamado sonho americano. Lembram? Em vários filmes, as pessoas são atraídas aos Estados Unidos exatamente por conta do quê? Do chamado sonho americano, irmãos. Um certo teólogo conta que há 200 anos atrás, em qualquer lugar do mundo, irmãos, se você pegasse um jornal, você não veria exatamente o que a gente vai ver hoje nos jornais, mas principalmente nas mídias sociais. Ou seja, anúncios. Jornal há 200 anos atrás, você não tinha anúncios. Você lia o quê? Notícias. E hoje o que a gente mais tem, irmãos, são anúncios. Essa foi uma invenção do século XIX. A cultura publicitária. E essa cultura publicitária, irmãos, que surge, ela simplesmente muda. Ela é um dos agentes de maior mudança e mudança drástica para a humanidade. Uma outra pesquisa nos diz, irmãos, que nós vemos quase 1000 imagens publicitárias por dia. Enquanto há 200 anos atrás, nós passaríamos meses e meses sem vermos uma única mensagem publicitária comercializando alguma coisa. Isso, irmãos, mudou a nossa mentalidade. Uma forma inútil de mudar a nossa mentalidade. Porque nós acabamos por abordar a igreja exatamente como clientes, e nós vemos a igreja como um fornecedor de bens e serviços espirituais. É isso que tem acontecido na nossa cultura. E eu dei um exemplo disso agora, dessa mulher que simplesmente coloca lá um anúncio de uma igreja. Por quê? Porque a igreja tem tudo aquilo que ela acha que ela precisa. Tem Starbucks dentro, tem parquinho para filha, para criança, né? Tudo o que você imaginar, essa mega igreja batista na cidade de Orlando, ela tem. Ela parece um shopping, na verdade. E tem até um cultozinho lá. Isso transformou, irmãos, a mentalidade de muitos crentes. Completamente desassociado com a palavra de Deus. Bens e serviços, né? Se tornaram bens e serviços espirituais. Isso nos mudou. Isso mudou o nosso foco do entendimento de que nós precisamos da graça, né? Que nós somos pessoas que precisamos ser transformados por Deus para nos tornarmos um servo de Deus, em vez de compreendermos, né, que Deus não é o nosso servo. Nós somos servos dele.
Perceba que essa própria mentalidade, irmãos, de consumidores mudou dramaticamente a maneira como nós pensamos, inclusive, o que significa ser igreja. A mentalidade de consumidor, que convence, inclusive, que se nós quisermos ser eficazes e bem-sucedidos, nós temos que conquistar a nossa cota de mercado na nossa comunidade. Então, qual é a mensagem difundida hoje por essas igrejas? Em razão do consumismo: olha, nós precisamos de você. Olha, junte-se a nós. Olha, Deus precisa de você para que, inclusive, a obra dele possa crescer. Olha, aqui você vai encontrar nessa igreja tudo aquilo que você precisa, inclusive aquilo que você quer ouvir. Junte-se a nós. Quando a mensagem deveria ser, irmãos, nós temos algumas coisas para dizer para você. Sem a graça do Senhor Jesus, você vai enfrentar uma eternidade sem Deus, sem esperança, desamparado. E somente se você descansar no Filho, em Jesus Cristo, para a sua salvação, oferecido pelo Evangelho, você vai conhecer o verdadeiro significado do que é ser de fato vivo, ter vida de verdade, ter alegria de verdade e ter satisfação, não apenas agora, mas por toda a eternidade. Percebem como a mensagem é diferente? Quero concluir, irmãos. Essas coisas nos impactam como nós participamos da vida da igreja, a maneira como nós nos envolvemos na nossa cultura, na dinâmica, nos nossos relacionamentos com o mundo, como nós participamos da igreja, como nós nos envolvemos com a nossa cultura. Percebam, irmãos, se nós aceitamos o individualismo, se nós aceitamos o relativismo, se nós aceitamos o consumismo, isso vai mudar a nossa igreja, vai torná-la semelhante à cultura. E o que acontece? Quanto mais a igreja se assemelha à cultura, menos impacto ela tem sobre a cultura, menos profética a igreja é sobre a sua cultura. Mas qual é a ironia de tudo isso, irmãos? É que nessa cultura individualista, nessa cultura relativista e nessa cultura consumista é onde está crescendo o reino de Deus. É exatamente no meio dessa cultura, irmãos, que nós somos chamados para servirmos a Deus, onde a mensagem é centrada em Deus, onde o serviço é para Deus, onde a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de prática, onde essa palavra ela deve ser pregada e ensinada. Porque as igrejas que se adaptam à cultura, irmãos, basta você olhar as cartas lá do Apocalipse, elas vão chegar ao seu fim. Elas não vão permanecer. Mas se nós olharmos ao redor do mundo onde Deus está trabalhando, onde Deus ainda preserva igrejas saudáveis, onde Deus tem preservado igrejas que continuam proclamando a verdade, igrejas que têm crido, não é, na verdade absoluta da palavra de Deus, têm tido uma vida centrada de Deus, esses irmãos, nessas igrejas, eles sabem que eles não são clientes religiosos e espirituais. Eles sabem que Deus, o nosso Deus, não é um balconista que fornece aquilo que melhor nós queremos, ou como queremos, ou na velocidade que as pessoas querem. Não. Eles entendem que nós temos um Deus vivo, entendem quem nós somos, que somos suas criaturas. Eles entendem quem é o seu Senhor e a quem eles devem servir. São igrejas, irmãos, que continuam, apesar dos tempos difíceis, da cultura difícil, proclamando a palavra de Deus com alegria, com autenticidade, com integridade. A mesma palavra com a qual Deus tem atraído seus eleitos em toda a história. E é impressionante, irmãos, como isso é magnético, né? Como isso de fato atrai. Isso de fato é beneficamente atrativo. Totalmente contrário ao mundo, à cultura que está presente no mundo. Não é à toa que Paulo, e eu quero encerrar com esse texto, né, disse certa vez aos Coríntios que a mensagem do Cristo crucificado é um escândalo para os judeus, é loucura para os gentios, mas para aqueles que foram chamados, tanto judeus quanto gregos,
nós pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. Por quê? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Que Deus nos dê consciência dos tempos, irmãos. Que Deus nos afaste do individualismo, do eu, do relativismo, do consumismo. Que nós possamos viver dentro dessa cultura de maneira fiel ao Senhor, através da sua palavra. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar. Santo Deus, te agradecemos, ó Deus, a tua palavra nessa noite, a lembrança, ó Deus, daquilo que nós fomos chamados para sermos, crermos e fazermos nesse mundo que jaz no maligno. Livra-nos, ó Deus, de nos assemelharmos, de, ó Deus, tomarmos para nós esses valores do mundo, que eles adentrem, ó Deus, a tua igreja, mas que a tua igreja e a primeira igreja presbiteriana Teresina se mantenha, ó Deus, uma igreja pura, crente na tua palavra, servindo ao Senhor em todo o tempo, ó Deus, com piedade, com integridade, tendo essa mesma palavra como uma palavra inerrante, autoritativa, a única regra de fé e prática, ó Deus. Trata também com os nossos corações, porque sempre há, ó Deus, a perspectiva do individualismo, sempre há, ó Deus, a perspectiva de, em um momento de fraqueza, cairmos no relativismo, ou muito menos, ou também, ó Deus, pecarmos na questão do consumismo. No momento, ó Deus, em que estivermos avaliando a nossa vida e percebermos o nosso envolvimento com isso, que o Senhor gere arrependimento, confissão de pecados, que nós nos afastemos disso, ó Deus, que essas não sejam coisas que façam com que a nossa concepção, a concepção bíblica do que é ser uma igreja, ela se perca para nós. Muito pelo contrário, Deus, que possamos lutar firmemente contra essas coisas. E dessa maneira, ó Pai, o Senhor possa edificar a tua igreja. Nós choramos em nome de Jesus. Amém.